Vou ler um texto bíblico que se encontra em Mateus 8, versículo 23 a 27, que diz assim, a epígrafe ou o título diz assim, Jesus apazigua a tempestade. Diz assim, e entrando ele no barco, ele quem? Jesus, e seus discípulos o seguiram. Eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Observe, Jesus vai dormir. Quando a tempestade aumenta, o barco estava para ir a pique, as ondas cobrindo o barco, eles foram despertar Jesus do seu sono. A primeira coisa que Jesus chamou foi de incrédulos. E Jesus sai, repreende o vento e o mar e tudo volta tranquilamente. E surge uma grande pergunta entre eles. Que homem é esse? Observe a pergunta deles. Que homem? Se maravilharam dizendo, que homem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Ora, eles procuraram em Jesus, mas não criam em Jesus. Eles queriam o quê? Que Jesus pegasse o barco e jogasse lá fora? Não. Eles caminhavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Uma coisa é você caminhar ao lado de alguém, outra coisa é você se interessar em conhecer essa pessoa. Os discípulos, apesar de andar com Jesus, não conheciam Jesus. Não sabiam quem realmente era Jesus. E eles confessam isso. Quem é esse homem? Ora, quantos milagres eles presenciaram Jesus ter feito? Quantas coisas grandiosas Jesus havia feito caminhando com eles? E eles mesmo assim não sabiam o que Jesus era capaz. Mesmo assim, eles não sabiam nem sequer quem era Jesus. Se era o Filho de Deus. Porque a pergunta deles é uma pergunta tão profunda no termo de ignorância, porque a pergunta entre eles foi, e aqueles homens, o termo está no plural, não foi um, foram todos, ou quase todos, se maravilharam dizendo, que homem é este? Imagine, andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Não sabiam quem era Jesus. Não sabia tudo que Jesus podia fazer. E clamaram a Jesus por uma resposta. Quando Jesus traz a resposta, eles se surpreendem, eles se assustam com o tamanho da resposta. E às vezes é assim. Nós clamamos a Jesus, mas será que nós temos fé mesmo que Jesus vai fazer? Será que nós acreditamos naquilo que é possível? Ou nós estamos igual aos discípulos, caminhando com Jesus, mas sem conhecer a Jesus? Mas, Juraci, como é que você pode dizer que os discípulos caminhavam com Jesus, mas não conheciam Jesus, não tinha fé necessária em Jesus? Foi Jesus que chama homem de pequena fé, e eles confessam que não conheciam Jesus. Os discípulos de Jesus, apesar de caminhar com Jesus, de estar com Jesus, de ver os milagres de Jesus, nunca, até aquele momento, eles não conheciam Jesus.
E eis o problema, porque você vê uma pessoa entrar na igreja hoje, ser Jesus, começar a usar grandemente, grandiosamente, e outros passar a vida toda na igreja e Jesus nunca usá-los. É porque Jesus gosta mais de alguém, de A ou de B? Não. Porque alguém entrou e se interessou a conhecer, que, como diz o livro do profeta Oséias, no capítulo 3, e o versículos 3 e 3, vamos ver o que diz Oséias. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele afirma uma coisa grande. Vamos ver, o 6 e o 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem pessoas que passam a vida toda, mas nunca se preocuparam com isso, em querer saber mais, e daí não vai saber. Porque eles não se preocuparam. E caminhar com Jesus é muito mais do que ir na igreja. Caminhar com Jesus é muito mais. Eu lembro-me de uma história, né, que aconteceu numa certa cidade, que diz que tinha um velhinho, um senhor, que era uma bênção na direção do Senhor. E aqueles jovens foram observar, assim como fizeram com Paulo, aquele homem dormindo à noite. Disseram, esse senhor, ele deve orar 2 ou 3 horas, ou 1 hora antes de dormir, e foram observar. E aquele homem chega nos pés da cama, dobra o seu joelho e diz assim: obrigado, Jesus, boa noite, e vai dormir. E no outro dia, indagado pelo jovem que o observaram, pensamos que o Senhor orava X horas, X tempo. Antes de dormir, ele disse: não, eu passei o dia com Jesus. Eu só me despedi dele. Que Deus nos abençoe. Que venhamos dizer o que Oséias disse. No 6 e o 6 também está escrito: o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Significa que tem pessoas fazendo coisas, né, que está achando que está agradando a Deus e não está. Que acha que determinada coisa é pecado e não é, e comete pecado por ignorância, por achar que também não é pecado. Porque está conhecido, está escrito que o conhecimento de Deus, Oséias 6 e o 6, é mais do que os holocaustos. Pensemos nisso. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus até aquele momento. Que Deus nos abençoe.